Confirma aqui para mim do lado se você está ouvindo essa palavra antes do dia 31 de março de 2025. Confirma aí para mim se essa revelação chegou para você antes do dia 31. Porque Deus me disse: Samuel, eu tenho pressa em fazer a minha obra na vida de alguém que foi escolhido para viver o sobrenatural de Deus. Porque o Senhor viu o tanto de peleja que tu enfrentou. Deus viu o tanto de batalha que tu passou ao longo da caminhada e o tanto de lágrima que tu derramou. Escute, porque é muito fácil hoje, é muito fácil alguém olhar para você hoje e dizer assim: ah, ele é sortudo, ela é sortuda. É muito fácil alguém olhar para você hoje e dizer assim: eu queria ser como ela, eu queria ser como ele, eu queria estar do lado, eu queria estar no lugar dele, no lugar dela. Mas Deus é aquele que sabe o tanto de luta que tu já enfrentou para tu chegar até onde tu chegou. Não é verdade? Escute com muita atenção, porque tem gente que hoje te julga, te condena, fala mal de você, taca a pedra, mas não sabe o que você enfrentou para você chegar até onde você chegou. Não sabe o que você passou para você chegar até onde você chegou. E Deus me disse aqui: Samuel, fala para minha serva, fala para o meu servo, que é para se preparar para viver as surpresas, para viver o milagre, para viver a providência. Porque tem 4 obras que Deus fará acontecer na tua vida que vai mudar. Muita coisa na tua vida vai mudar a partir de hoje. Porque Deus é aquele que, quando se revela, quando se levanta, ele se levanta é para ganhar. Já com o diabo não. A gente que é pregador, a gente costuma dizer, é um jargão muito popular na linguagem dos pregadores, que o diabo, quando se levanta, ele se levanta com 2 trabalhos. Só para 2 coisas. Primeiro, ele se levanta, e segundo, ele cai. Porque ele se levanta só para isso, ele se levanta para cair. O diabo só tem 2 trabalhos. Primeiro é se levantar, e segundo é cair. Cair por quê, pastor? Porque o diabo, ele não prevalece sobre aquele que foi escolhido e chamado para viver uma grande obra. Ah, pastor, mas e Jó, mas Davi, e Josué, e os servos de Deus que enfrentaram guerra, que enfrentaram batalha? Só que eles enfrentaram guerra, mas não permaneceram na prova por muito tempo. Não permaneceram na prova por muito tempo. Deus está falando aqui comigo hoje para dizer para você: se prepara, porque nada na vida dura para sempre. A Bíblia diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem. A palavra é que você vai sim chorar, mas o choro, ele é temporário, o choro dura. Aí ele diz: dura uma noite. O que é uma noite? É um período de tempo obscuro na nossa vida que faz com que a gente se desanime, se frustre. Mas só que esse período de tempo da nossa vida obscuro que faz com que a gente se frustre e desanime é um período que dura pouco, é um período que passa, é um período que acaba, porque quando o dia raiar, quando o sol iluminar, que a gente começar a enxergar o brilho e a luz de Deus, aí a Bíblia diz: a alegria vem logo ao amanhecer. A alegria vem. Nada na vida dura para sempre. E Deus mandou dizer que Ele vai fazer 4 obras na sua vida. Tu já foi muito criticado. Só que você aprendeu com as pancadas da vida a valorizar as oportunidades. Deus me mostrou a tua vida. Eu estava aqui no meu cantinho e Deus disse aqui para mim: Samuel, se levante hoje. Pega esse teu microfonezinho bonitinho que você tem aí. Pega esse teu celular. Pegue todo o equipamento que você tem no cenário, ligue as luzes e comece a falar.
porque eu vou usar a tua boca em forma profética para esta pessoa, para mostrar para ela que ela tem sido observado, que ele tem sido observado. Mas tem sido observada por Deus, porque Deus tem acompanhado a tua trajetória, acompanhado os teus dias, acompanhado as tuas lutas, porque no que diz respeito à vida, tu sabe o que é ser traída. Tu sabe o que é ser traído, tu sabe o que é passar aperto, noites em claro, você sabe o que é procurar alguém e não ter ninguém para te abraçar. Tu é uma pessoa que já teve um momento que já tinha muita gente do teu lado. No ápice da caminhada, teve momentos na tua vida que tinha muita gente ao teu redor. Tu vivia cercado de pessoas. Só que pessoas que utilizavam de oportunidades para sugar daquilo que você tinha. Pessoas que só queriam estar do teu lado pelo que você podia oferecer. Porque você podia ajudar, porque você tinha recurso, porque você tinha estabilidade, porque você poderia auxiliar, dar aquele suporte, aquele abraço, aquele ombro amigo, aquele aperto de mão. Tu é uma pessoa que já ajudou muita gente e você não se arrepende disso. Não é verdade? Você não se arrepende de ter sido o que você era, de ter feito o que você já fez, de ter ajudado quem você ajudou, não. Só que você entendeu na caminhada da vida que foi importante você passar por traições, por rejeições, por humilhações, para você colocar nesse teu coração, na tua mente, que não dá para ajudar a todo mundo, que não dá para confiar em todo mundo. Não é verdade? Hoje você é uma pessoa que quando coloca no coração, você corre e vai atrás. Mas não deixa ninguém empaiar o teu caminho, não deixa ninguém atrapalhar a tua jornada, a tua caminhada. Porque tu tá determinada, você é uma pessoa determinada e determinada a conquistar, a correr atrás. Como eu falei no começo da mensagem, no que diz respeito à vida, tu sabe o que é sofrer, passar por traição, confiar em alguém, andar lado a lado com alguém e de repente você receber uma punhalada pelas costas, ser atingido com palavras, com traições, e só Deus e você sabe os momentos de frustração, de lágrimas que você derramou, o processo que foi para tu se recuperar da pancada, da situação, o processo que foi para você se levantar. Mas hoje você é uma pessoa que aprendeu, que tem calo, tem cicatriz, tem resiliência. Escute, porque não é qualquer coisa que hoje tem capacidade de derrubar, não. Não é qualquer luta, não é qualquer traição, não é qualquer fofoquinha, qualquer crítica, qualquer humilhação que consegue te derrubar, não. Sabe por quê? Porque o que você já passou te deu capacidade de entender que você é capaz de suportar muito mais do que você já enfrentou. Um soldado, sempre que passa por uma guerra, que ele vence uma batalha, ele está apto para as próximas guerras que poderão acontecer. Um soldado vitorioso que suportou, que enfrentou, que superou batalhas na vida, ele sabe que as próximas batalhas que vão chegar, ele está pronto para enfrentar e vencer cada uma delas. Esse soldado é você. Você tem experiência, tem calo, tem resistência e tem cicatriz. E tem gente que quando olha para você diz assim, é fácil, é uma pessoa sortuda. Queria eu estar no lugar dele, queria eu estar no lugar dela, queria. Mas tem gente que quando fala assim, não quer passar pelo que você enfrentou, não quer viver o que você viveu, não quer se colocar na situação que você vivia, não. Sabe por que não quer? Porque se enfrentasse 10% do que tu já enfrentou, não aguentava. Veja se não é verdade. Se for mentira isso que eu estou falando, não tem problema não, você pode ignorar, deixar de lado essa mensagem e assistir outra coisa, procurar outro vídeo, não tem problema. Eu até entendo.
Mas eu sei do que eu estou falando. Se for com vocês, se for verdade, já confirme, digite, comente aí, pastor. É desse jeito, essa palavra é para mim. Tudo que o Senhor está falando é Deus falando comigo. Já clica no coração, no joinha para tu fortalecer essa mensagem, porque papai hoje me trouxe aqui com um recado poderoso, quentinho do céu, para entregar para você. Tem gente que se enfrentasse 10% do que tu já enfrentou, eita Deus tremendo, não chegava nem 5% da caminhada que tu já chegou. É verdade. É por isso que Deus, Ele só dá fardo de acordo com aquilo que a gente pode carregar. Já teve um momento na tua vida que tu pensou que tu não ia aguentar suportar os fardos que tu estava carregando, né? Teve um momento na caminhada que tu disse assim, não, eu não vou suportar. Eu não vou aguentar. Ah, Deus, isso aqui é difícil demais. Ah, Senhor, isso daqui é difícil demais de carregar. Esse fardo é complicado, é demasiadamente complicado demais para suportar. Mas tu não conseguiu. Existe uma palavra no Antigo Testamento, no livro de Samuel. Quando Samuel ele sai para a peleja e ele chega com os servos de Deus, existe um lugar chamado Ebenezer dentro da Bíblia que eles falam assim: até aqui tem nos ajudado o Senhor. O que quer dizer com isso a palavra de Deus? É que Deus é aquele que mantém a gente de pé até no nosso limite. Até quando a gente pensa, pronto, acabou, já era, eu vou morrer. Aí Deus se apresenta, nos ajuda, dá suporte. E a gente entende, se eu cheguei até aqui, se eu tô vivo, se eu tô de pé, se eu tô respirando, se eu hoje acordei, levantei da minha cama, estiquei os meus braços, tomei o meu café, lavei o meu rosto, escovei os meus dentes, foi porque Deus me sustentou e me deu mais uma oportunidade de vencer. É por isso que a palavra diz, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Aí a gente pensa, eita Senhor, o fardo é pesado demais, não. Deus, Ele não dá prova, não dá fardo além daquilo que a gente não possa carregar. Ah pastor, mas por que tem gente que carrega fardo pesado demais e não aguenta? Porque está carregando o fardo que não é dela. Às vezes largou o fardo que Deus deu e foi carregar outro fardo que não lhe competia carregar. Está carregando a responsabilidade de outro. Está se preocupando com problemas alheios. Está tentando resolver o problema de outra pessoa. Está tentando agir de acordo com a própria vontade, caminhando no seu próprio caminho, vivendo a sua própria vida. O que acontece? Resultado disso é carregar um fardo que não lhe compete carregar. Aí vem a palavra que Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando ele diz cansado, é uma pessoa que já não consegue carregar. E quando ele fala sobrecarregado, é uma pessoa que está carregando um peso tão grande que ela já não tem mais força para se levantar do chão, para chegar aonde ela determinou no coração de chegar. E Deus está falando hoje que Ele é Deus que vai restaurar a força de gente, que Ele tem poder para tirar o fardo que está pesado demais e aliviar a carga, para colocar um jugo que é suave e um fardo que é leve, como Ele disse: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu fardo é leve. Deus quer que você carregue um fardo que você vai ter capacidade de carregar e chegar na onde Ele projetou para você. Porque se Deus te deu uma missão, colocou algo na tua vida, minha amada, meu amado, você vai viver. Ah, pastor, mas tem prova que parece que não acaba. Ah, pastor, mas tem luta que parece que não acaba. Tu acha que a luta não acaba?
Porque o tempo não compete a mim, o tempo compete a Deus. O autor de Eclesiastes, Salomão, no capítulo 3, ele disse assim: há um tempo determinado para todos os propósitos debaixo do céu. Um tempo determinado para tudo. É Deus dizendo, o tempo, ele está determinado para tudo, nada dura para sempre. Tem um tempo predeterminado para tudo, o tempo da prova. Aí ele diz, o tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de guerra, tempo de paz, tempo de costurar, tempo de rasgar. Há um tempo para tudo. Nada dura para sempre. Vai chegar um momento em que você vai estar chorando, mas também vai chegar um momento em que você vai estar rindo. E a Bíblia diz que o segundo estado é maior do que o primeiro. A Bíblia diz que as lutas que a gente enfrentou se converterão em dupla honra na nossa vida. Porque na proporção em que você enfrenta a luta, que você sofre, é a mesma proporção em que você será abençoado e que você será abençoado. Lembre de José. Quem começa a ler a história de José diz assim, bichinho de José, coitadinho de José. Tu acha que José era um bichinho, coitadinho? Porque quem olhava para José dizia assim, esse daí não tem nenhum futuro, o bichinho não vai chegar em lugar nenhum, vai morrer tão cedo. Vai morrer tão cedo o bichinho, não vai chegar nos 30. É tão jovem, está nessa situação, preso, sendo chicoteado, escravizado. Coitadinho de José. Quando você vai ler a história de José, você vai ver, meu Deus, por que José foi tão injustiçado? A gente entra na história de José e vê José lá, sonhando, tá com os irmãos no campo e diz, eita irmãos, eu sonhei que eu estava no campo, apanhando feixes com vocês, e os meus feixes ficaram de pé e o de vocês se curvavam diante dos meus. Só que José não entendia, serva de Deus. José não entendia o sonho. José queria contar para os irmãos o sonho que ele teve porque ele não entendia. O porquê que o feixe dele ficou em pé e dos irmãos se curvou. Só que os irmãos, sendo mais velhos, e José ali aproximadamente com seus 13 para 14 anos, sem entender o significado do sonho, foi lá contar para os irmãos para ver o que eles falavam. Para ver o que eles diziam, se eles entendiam. Só que os irmãos, quando ouviram o sonho, entenderam. Mas levaram para o lado pessoal e começaram a criar ódio no coração. Despertaram um sentimento de inveja em relação a José. Aí José tem outro sonho. A Bíblia diz que José sonha que o sol, a lua e as estrelas se curvam diante de José. Aí José, em uma certa feita, está comendo com os irmãos. Um jantar em família, está todo mundo reunido na mesa. José diz, pai, fala com Jacó e diz, meu pai, eu tive um sonho. Que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante de mim. E Jacó olha para ele e diz, isso é lá sonho de você sonhar, filho. José não entendia, José tinha 14 anos. Mentalidade de uma criança. Só que a Bíblia diz, naquele momento que até Jacó dá uma repreensão e diz a ele, por acaso tu está querendo dizer que eu, a tua mãe e os teus irmãos nos curvaremos diante de ti? É isso mesmo que você está dizendo? José olha para ele e diz, tome cuidado com os teus sonhos, filho. E a palavra do Senhor diz que uma certa feita, os irmãos de José, quando José vai levar pão, vai observar os seus irmãos no campo enquanto pastoreavam. Eles pegam José e jogam dentro de um poço seco. Deixam José preso. Passa uma caravana de ismaelitas e a Bíblia diz que eles pegam José e vendem José escravo por 20 moedas de prata. José é levado, escravo para o Egito. É colocado na casa de Potifar como escravo de Potifar. Na casa de Potifar é acusado de assédio. É jogado no calabouço do palácio do rei do Egito. E lá ele trabalha com responsabilidades pesadas.
E nesse período de tempo, a Bíblia fala que passam mais ou menos 16 a 17 anos que José estava sendo escravo. Você vai entender o que eu estou querendo falar. Você vai entender o que eu estou querendo dizer para você. Ah, pastor, mas é muito tempo. José sofreu muito. José passou mais ou menos 16 a 17 anos na prova, sendo odiado pelos irmãos, repreendido pelo pai, foi vendido pelos irmãos, foi injustiçado, acusado de algo que não cometeu, foi escravizado, jogado dentro de um palácio, no calabouço do palácio, e tudo isso em um período, um espaço de tempo de mais ou menos 16 anos. Aí eu te pergunto, José sofreu muito? 16 anos para muitos parece uma eternidade, não é mesmo? Não parece uma eternidade? Só que a Bíblia diz que quando José está lá na sua idade, aproximadamente nos seus 30 anos, José entra no palácio, o rei manda chamar, sabe que ele tinha interpretado o sonho de duas pessoas que eram da confiança do rei, e que assim como José interpretou, aconteceu. José é chamado para interpretar o sonho de Faraó. E quando José consegue decifrar o enigma do sonho, o rei coloca ele como governador. É aqui onde eu quero entrar na mensagem para você. É aqui onde eu quero que você entenda. Quantos anos José tinha quando foi apresentado diante de Faraó? Quantos anos? 30 anos. Não é 50, não é 60, não é 70. José tinha 30 anos quando foi apresentado diante de Faraó. E tinha mais ou menos de 14 a 15 anos quando foi jogado como escravo para o Egito. Aí eu pergunto para você, minha amada, José sofreu muito? Na ótica humana sofreu. Mas a Bíblia diz que dos 30 anos até os 110 anos, José foi o governador do Egito. Foi honrado, passou mais de 80 anos sendo honrado por Deus. Aí vem aquela palavra que eu disse para você antes de eu falar sobre José. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã, porque a Bíblia diz que são mais os dias da bênção do que os dias da prova. José passou 17 anos, mais ou menos, ali no mínimo 16 anos, enfrentando batalha, luta pesada. 16 anos, mas a palavra diz que ele passou 80 anos comendo do melhor da terra, sendo honrado como governador, sendo príncipe respeitado pela família, pelo palácio, pelo reino e pelo Egito. 80 anos. 80. Quase 5 vezes a mais o período de tempo que ele passou na prova foi o período de tempo que ele enfrentou as bênçãos, que ele passou pela bênção. Deus manda dizer para alguém que está chegando aqui, tu nem imagina o tanto de bênção que Deus já fazer você viver. Por que você acha que tem gente que quando está na prova, está sofrendo, começa a clamar, diz assim, Deus, eu queria tanto que o Senhor me abençoasse, eu queria tanto que o Senhor agisse na minha vida, se levantasse pela minha causa, pela minha família, pelo meu lar. Veja se não é verdade. A gente está acostumado a passar tanta prova, por tanta luta, que quando a gente começa a conquistar, a viver as bênçãos, quando começa a dar certas coisas, a gente já começa a desconfiar. Se eu estiver mentindo, você pode falar, comenta aí, pastor, é desse jeito. Se for mentira, pode ignorar, agora se for verdade, pode comentar aqui. É desse exato jeito, pastor, é desse jeito mesmo. A gente está tão acostumado a enfrentar a prova, passar por provação, por luta, por tribulação, que quando as coisas começam a melhorar, as bênçãos chegam, que quando as coisas começam a dar certo, a gente já começa a desconfiar e a pensar, será que tem alguma coisa errada? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que vai vir alguma bomba por aí? Será que vai vir alguma surpresa inesperada, ruim por aí, porque está tudo tão calmo? Tá tão tranquilo, as coisas estão dando tão certo e a gente já começa a ficar desconfiado, né? Só que esse é um conceito errado da gente pensar. Não é assim que a gente deve pensar. A gente deve imaginar que Deus está me honrando e que chegou o tempo de eu viver um momento de glorificar.
de ser exaltado, de ser honrado por Deus, de viver a bênção, de passar pela fase de vitória, a fase de sorriso, a fase de se alegrar. Não é porque está dando certo, porque está tudo calmo, porque está vindo vitória e bênção, que tem algo estranho, não. Isso é um conceito totalmente errado de pessoas que não estão acostumadas com a bênção, só estão acostumadas a sofrer. Eu não estou dizendo aqui que você tem que, como é que eu posso dizer, só buscar a Deus pelas bênçãos que Ele pode oferecer, não. Porque Deus, Ele não dá nada por capricho, porque eu quero, porque eu estou determinado a querer, não. Deus só dá para aqueles que Ele vê, que estão preparados para viver aquilo que Ele projetou. É no tempo de Deus, é no querer de Deus, não é no meu tempo. Mas quando Deus começa a abençoar, começa a liberar, começa a fazer a obra, meu amigo, não questione, aceite, glorifique e peça para Deus continuar abençoando ainda mais a tua vida, porque esse é o desejo de Deus. Que a gente passe pela prova, pela luta, aprovado, preparado para viver a fase de vitória que Ele projetou. Porque Jó, escute com muita atenção, Jó passou por uma prova que ser humano nenhum queria passar. Perder filho, perder dinheiro, perder saúde, perder bens, perder amigos, perder o respeito da família, da esposa. E no momento em que ele precisava de alguém, não tinha ninguém, só tinha crítica. Não tinha apoio, só tinha julgamento. Mas a palavra diz que Jó saiu da prova e começou a viver a bênção em dobro. Mais foram os dias de bênção na vida de Jó do que os dias de luta para ele. Só que a gente está tão acostumado com as lutas que quando começa a chegar as bênçãos, a gente já começa a ficar desconfiado. Ei, meu amigo, tira isso da sua cabeça. Repreenda esses pensamentos. Porque o Senhor, Ele vai fazer você viver uma jornada de conquista, de dupla honra, de vitória sem precedentes. O Senhor falou aqui para mim, diga assim: Samuel, fale para esta pessoa que tem 4 obras maravilhosas que eu vou fazer acontecer na vida dessa pessoa. A primeira obra que Deus me disse que Ele fará acontecer na sua vida é uma obra de restauração na tua família. Você é uma pessoa que tem clamado muito pela tua casa. Você é uma pessoa que tem clamado muito pela tua família, e Deus me disse: se prepare, porque o Senhor é aquele que vai se levantar pela tua família. É aquele que vai se levantar pela tua casa. É aquele que vai se levantar em favor do seu lar. O Senhor é aquele que vai julgar a tua sentença. É aquele que vai abençoar a tua vida. É aquele que vai entregar a bênção nas tuas mãos. Mas Ele está falando e está dizendo aqui hoje: diga para essa pessoa preparar o coração, porque vai passar pela vitória, vai sofrer as tribulações, mas vai viver as bênçãos, o milagre e o projeto. Repita assim comigo: eu vou viver o melhor de Deus. Repita mais uma vez assim comigo: eu vou viver o melhor de Deus. Agora repita também assim comigo: nada vai me impedir de conquistar as promessas de Deus. Se quiser, pode até digitar aí. Escute com muita atenção. O teu testemunho vai ser tão lindo que vai incomodar muita gente. Vai ser um testemunho que vai deixar muita gente de boca aberta, por causa da obra que Deus vai fazer. Porque o Senhor manda dizer assim: eu vou enviar meus anjos para restaurar. Escute, porque a mudança que vai acontecer na tua casa vai fazer com que você se surpreenda. Porque Deus já viu você em campanhas de oração, você já fizesse voto, já pagasse preço, já fizesse promessa, já fizesse campanha de oração, já colocasse o joelho no chão, já apresentasse a tua vida para Deus e dissesse assim: Deus, se o Senhor fizer, eu vou contar o meu testemunho. E Deus manda dizer assim: se prepare. Se prepare para o culto de ação de graça, se prepare para o banquete, se prepare para a dupla honra que Deus preparou. Porque o que Deus tem para você é muito maior do que o que você pensa, é maior do que o que você acha. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, porque como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais desceu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
É imensurável aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Vai além, serva de Deus. Vai além, servo do Senhor. Aquilo que Deus tem preparado vai além da tua compreensão, da tua forma de agir, da tua forma de pensar. Vai além. Deus vai mostrar para você que vale a pena confiar na promessa dele, que vale a pena acreditar na promessa dele. E o Senhor manda dizer para você: se prepare para o culto de ação, de que se eu fosse você, eu já deixava salvo. Daqui a pouquinho eu vou estar levantando um clamor, uma oração profética por todos que chegaram aqui. Já coloca o teu nome, coloca o seu pedido de oração, que eu quero estar orando por você. Deixa aqui do lado o seu nome, o seu pedido de oração. Se você quiser, coloca o nome de alguém, o nome do parente, de um amigo que você deseja, que nós estaremos orando, clamando, porque a Bíblia diz: a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Quem é o justo, pastor? O justo é aquele que passou por injustiça. O justo é aquele que sofre, mas confia em Deus. O justo é aquele que tem um coração aberto para a obra do Senhor. Você é o justo. Você é a justa. O justo é aquele que é justificado pelo Senhor nos lugares de injustiça que você já enfrentou. E Deus manda dizer assim: se prepare para a dupla honra, para ver com os teus olhos o que você não viu, para ouvir com os teus ouvidos aquilo que você nunca ouviu, e para sentir a emoção que vai abalar a tua alma, o teu coração, de uma forma que você vai ficar muito feliz. Tu vai viver, filha, a melhor fase da tua vida. Tu vai viver a melhor fase. Deus disse para Isaías: em lugar de cinzas, eu vou colocar uma coroa. Em lugar de pranto, vai ter alegria. Em lugar de vestes de cinzas, você vai vestir vestes de alegria, vai ter vestes de justiça. A tua vestimenta vai ser branca, simbolizando a vitória e as bênçãos de Deus. Deus vai tirar o pranto, o luto, e vai trazer vida, Deus manda dizer. Porque Ele vai tocar naquele que está precisando ser curado, transformado, liberto e salvo. Vai ter gente aí que vai servir o Senhor, vai sair do vício, da droga, da bebedice, vai sair da jogatina. A segunda obra que Deus vai fazer, presta bastante atenção. Deus manda dizer, é uma obra de quebra de maldição, uma obra de destrave. O Senhor manda dizer assim: Samuel, fale para esta pessoa que eu estou destravando a maldição que tentaram jogar contra esta vida. Porque são muitas as maldições, e você sabe, porque Deus já tem falado contigo. Deus já mostrou para você. Falou em sonhos, já usou pessoas, você já sentiu que o teu nome tem sido alvo de obras malignas, feitiçaria, obra de magia. E Deus manda dizer que Ele está se levantando hoje para fazer uma obra de quebra de maldição. Está enviando um anjo dele para cuidar do cenário, para desfazer aquilo que foi feito. Porque as bênçãos serão iminentes. Deus manda dizer assim: se prepare, porque os céus vão se abrir. O Senhor é aquele que vai liberar as bênçãos dele para a tua vida, que vai dar espaço e legalidade para a terceira obra que Ele vai fazer acontecer. Porque a terceira obra que Deus nos mostra é uma obra de projeto, que vai fazer você prosperar. Deus nos mostra um projeto, Ele colocando nas tuas mãos. O Senhor manda dizer assim: se prepare, porque Deus é aquele que dá meios, condições e cria o cenário proporcional para a sua bênção. Deus mostra Ele colocando um projeto que você vai gerenciar. É uma obra que vai trazer prosperidade. É uma obra que vai fazer você viver um sonho. Talvez você tenha anotado, no papel, tenha colocado num caderno, tenha colocado dentro de um guarda-roupa, numa gaveta, e tenha deixado lá guardado. Um projeto anotado, um sonho arquivado, esquecido, abandonado. E Deus está dizendo assim: pode ter sido esquecido por você.
arquivado por você, mas está no coração de Deus, e Deus manda dizer assim: se prepare. Porque antes do dia 31, Deus me mostra um destrave muito grande, e Deus me mostra um projeto, Deus dando início. Tu vai entrar o mês de abril, escute com muita atenção, de posse de uma grande vitória sobre algo que Deus vai fazer acontecer na tua vida. Quem duvidou de você, julgou você, vai correr atrás, vai te procurar para pedir perdão, pedir ajuda e pedir até o teu conselho. Vão querer saber o que você fez, como que você conseguiu. Qual o teu segredo, qual foi a tua estratégia. Vão querer saber. E Deus manda dizer assim: só fica em silêncio. Deixa papai julgar em teu favor. Aquele que vai te justificar é Deus. Diante dos teus acusadores, só perdoe. Ajude quem você precisar, quem você puder ajudar. E aqueles que Deus colocar no teu caminho, você vai ajudar. Mas se prepare. A quarta obra que Deus vai fazer é uma obra de conquista, porque eu vejo você conquistando algo. Deus manda dizer assim: Samuel, fale para esta pessoa que ela vai conquistar. Eu vejo uma conquista muito grande nas tuas mãos, que é um sonho teu. Eu não sei se é de uma casa, se é de um carro, mas Deus está dizendo hoje: se prepare para uma conquista que tu falou tanto para Deus que tinha um sonho, mas que não tinha recurso, não tinha condição. A palavra do Senhor diz que para Deus nada é impossível. Que Deus é dono do ouro e da prata. Que Ele tira de quem quer e dá a quem deseja. Que Ele faz prosperar. É aquele que abre rios no deserto. É o dono de tudo. É aquele que abate o soberbo, mas exalta o humilhado. E Ele está dizendo: chegou o tempo de você ser exaltada. Chegou o tempo de você ser exaltado. De você viver o que o Senhor projetou para a tua vida. Esse mês vai ser o mês da confirmação. Vai ser o mês da virada. Vai ser o mês da transição. E vai ser o mês de você glorificar e testemunhar as promessas que Deus cumprirá na tua vida. Eu posso orar por você? Então abra o teu coraçãozinho neste exato momento. Quem puder agora, faça como eu já tinha dito. Coloca o nome, coloca o teu pedido de oração, que eu vou levantar um clamor profético, uma oração abençoada por todos que chegaram aqui. A palavra do Senhor diz assim: tudo é possível para aquele que crê. E eu quero orar, eu quero abençoar. Quem puder, deixa aquele joinha, aquele coraçãozinho, aquele mimo. Eu gostei demais para abençoar a obra do Senhor. Você vai estar ajudando, fortalecendo. Porque essa obra não foi levantada por homem, foi levantada por Deus. E eu quero estar declarando, profetizando as bênçãos de Deus sobre a vida dos servos e das servas do Senhor. Amém, querida? Amém, querido? Então abre o teu coração. Quem puder, coloca a mão no coração. Quem puder, já fecha os olhos e se concentre na sua fé com a minha. Pai amado, Pai querido, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa, Senhor, nesse exato momento receber cada pedido, cada nome, cada projeto, cada petição. Que o Senhor possa analisar, tomar a frente e fazer conforme a tua vontade. Que não seja feito o meu querer, nem o querer do teu filho, mas sim o teu querer. Pois eu creio que o Senhor é aquele que tem poder, Senhor, para prosperar, para transformar, para curar, para abençoar a casa, para libertar, para levantar o teu filho, sim, para dar livramento, Senhor, para entrar no cenário, destravar o que está travado e colocar em lugar o que está fora de lugar, consertar o que está quebrado, levantar o que está caído e fortalecer o que está fraco. O Senhor é Deus, Senhor, que tem todo o poder e pode fazer aquilo que o homem não tem poder para fazer. Portanto, eu entrego cada pedido, cada pessoa, cada oração que foi apresentada nos comentários, nesse vídeo, ao longo do vídeo. Cada pessoa que visualizou, que ficou aqui, Senhor, nos primeiros minutos e que saiu, que ficou nos primeiros 10, nos primeiros 15, nos primeiros 20 minutos e saiu. Senhor, eu quero apresentar a todos, porque o Senhor é um Deus lindo, maravilhoso. Então toma a frente.
Faz a tua obra. Faz o teu querer e ajuda, Senhor, aos teus filhos a chegarem aonde o Senhor projetou em nome de Jesus. Recebe com muita fé. Se eu fosse você, eu deixava salvo, porque tu vai voltar aqui para agradecer. Tem mais alguém que precisa muito ouvir esse recado de Deus. E eu quero entregar uma missão muito importante para você. Leve, entregue essa mensagem, mande para mais corações que vão ser abençoados através de você. Já fica com Deus. Se inscreve no nosso perfil, ativa o sininho e que Deus abençoe muito a tua vida em nome de Jesus.